Muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com Donizete. Gostaria de agradecer você pela sua presença, pela sua participação, pelo compartilhamento. Se inscreva lá no meu canal, deixe lá o seu like e vamos juntos aí no Conversa com Donizete. Hoje a pessoa que está aqui comigo é a Valéria. Valéria, muito bem-vinda ao Conversa com Donizete. Boa tarde os ouvintes, boa tarde, Donizete, muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito prazeroso falar sobre o turismo no município de Itaguaí. Não sou dona do saber, não, estou aqui aprendendo, caminhando junto com os parceiros, né? Com os empresários locais, para a gente tentar desenvolver um pouquinho os projetos que aqui tem um potencial muito grande, né? Eu costumo dizer que Itaguaí é uma joia preciosa, só precisa ser lapidada. Itaguaí é uma cidade que foi desenhada com a mão de Deus. Eu também É uma acho, cidade, concordo plenamente. uma cidade bonita, Itaguaí, né? Uma cidade que tem uma geografia maravilhosa. Sim. E, Valéria, você conhece Itaguaí muito bem. Você trabalha no ramo do turismo, você anda a cidade toda. Me fala um pouco da sua experiência com a cidade. O que você conseguiu enxergar? Hoje você mora em Itaguaí, mais de 50 anos em Itaguaí. O que você enxergou? O que o turismo cresceu de lá até agora? O que pode crescer agora no presente? O que pode crescer no futuro? Porque a cidade ela tem um potencial muito grande. Com a sua experiência, o que falta na cidade hoje para que Itaguaí alcance aí uma cidade de... chega a um grande potencial no turismo? O turismo é um capital de giro fantástico, né? Quando você traz o turista aqui, a gente envolve vários setores, né? O que falta para a gente aqui, Donizete, é a estrutura. É preparar a cidade para o turista chegar, tá? Hoje a minha maior dificuldade no município são os embarques e desembarques, você veja bem. Hoje eu faço um embarque não só para trabalhar em Itaguaí, mas para fora, no tempo. Eu não tenho um lugar específico para embarcar com o meu ônibus, ou com a minha van, ou com a minha doblô, que seja, né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho essa dificuldade, o turista que vem com um guia, que é o primordial nisso daí, né? Ele também vai ter essa dificuldade, né? Eu preciso de estrutura para um embarque de um saveiro, né? Nós temos uma ilha, por que não trabalhar e explorar o nosso potencial? Mas hoje a Ilha da Madeira e Coroa Grande não tem um pier decente para que eu faça o meu embarque com o meu grupo. E aí, tem criança, tem o idoso, né? Tem o Nossa, turista, ele vem de todas as ele idades, né? vem, A cidade mas está preparada para receber toda essa precisamos estrutura. arrumar a casa e colocar um treinamento, né, para os nossos munícipes, para que eles estejam preparados para receber o turista. Esse turista que vem e que volta. Verdade. Porque se ele gostar, ele vai voltar. Eu tenho turistas que andam comigo aqui em Itaguaí que repetem passeios, porque eles gostam tanto que eles repetem. Eu tenho um passeio de barco aqui que eu faço com muita dificuldade, que eu levo para a Ilha dos Martins, que é nossa. 30% da ilha de Itacuruçá pertence ao município de Itaguaí também, eu apresento isso. Eu vou lá na ponta da Pombeba, que é na Restinga de Marambaia, que corta Barra de Guaratiba, Itaguaí, Mangaratiba, né? Então, assim, nós temos o potencial no mar, nós temos o potencial na nossa zona rural, com as nossas cachoeiras, com as nossas montanhas. Nós temos o parapente, Sim. né? Então, só aí eu já falei um pouquinho, né? Fora os sítios que estão de portas abertas esperando o turista chegar, né? E lembrando também a suma importância da parceria do município com os municípios vizinhos, como Mangaratiba, Rio Claro, Piraí, Cacaria. Eu trabalho ora em Itaguaí, ora em Piraí. Tenho grandes parceiros como Cláudio Cordeiro, como o sítio Beija-Flor, como o sítio Itaverá, que fica já em Rio Claro. Agora mesmo eu estou levando um grupo para São João Marcos, para um passeio, e faço parceria, eu faço parte da ACETUR, que é a associação, nada mais é que a associação dos empresários locais. Maravilha. E um ajuda o outro. Essa parceria existe e eu levo os grupos. Então eu ligo lá para a Fazenda da Lapa do Emil e falo assim, estou levando 30 táxi para almoçar com você.
Então, essa parceria é primordial, né? Isso gera renda, né, Valéria? Nossa, Gera e ele renda. vai contratar mão de obra para fazer a comida, para receber o turista, né? Porque ele quer tratar bem o turista para que ele volte. E quando ele é bem recebido na cidade, bem acolhido, ele vai voltar. Ele vai Volta. indicar, não é isso? Volta. E nós temos cachoeiras lindíssimas, né? Nós temos sítios com cachoeiras, nós temos sítios com piscinas naturais. Aqui em Itaguaí nós temos um patrimônio que é o meu xodó, porque eu sou cria da Raiz da Serra, meus avós moravam na Estrada da Calçada. Então, eu tenho orgulho em dizer que minha mãe descia no lombo de burro para estudar e hoje ela é funcionária pública federal aposentada. Então, assim, a dificuldade enorme de toda a nossa família, a família Gomes, né? Meus avós, Baltazar Gomes, Albertina, que são raízes crias, né, da Raiz da Serra, onde tem a nossa estrada real, a estrada da calçada, que o nosso imperador passou por ali. Verdade. E lá em cima nós temos o Mirante do Imperador e mais acima a Pedra de Santo Antônio, onde está confirmada a passagem dele, que tem um registro e alguns historiadores falam presidência de Paulínia e outros falam presidência de província de 1822. Está lá cravado, infelizmente. Algumas letras foram roubadas. Nossa. E hoje a gente tem umas pedras, acho que 4 ou 5 letras ainda cravadas na pedra. É bem interessante, é um patrimônio, precisa ser olhado com muito carinho, né? Nós temos uma história muito bacana por essa Estrada da Calçada, né? É a principal ligação do Rio de Janeiro com São Paulo. Então, assim, nós temos patrimônio, nós temos o chafariz. Uma história que não pode ser apagada, né, Valéria? De jeito nenhum. Não tem como apagar a história dessa. De jeito nenhum. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que um dos trabalhos das escolas era falar sobre a história de Itaguaí, né? E a gente corria atrás, estudava. Naquela época não existia a tecnologia que tem hoje, né? No Google, você vai lá, coloca e acha, né? Aí. A gente tinha que ir lá pesquisar e fazer, né? E a gente ficava assim, caramba... Que história bacana! Cadê os nossos representantes em frente à nossa prefeitura, que são os índios? Laiá e Kiva, por onde andam? Aquilo ali era para estar ali. Aquilo representa o nosso município de Itaguaí. Numa reforma que foi feita na prefeitura. E essas estátuas sumiram, não sei para onde. Pode apagar uma história tão linda, né? Como tem a nossa cidade de Itaguaí. Exatamente. O potencial dos eventos, né, que vem acontecendo lindamente. Aliás, parabéns ao secretário de eventos, que realmente a festa foi bem bacana. Mas lembrando que o guia de turismo, ele é a chave de todo o processo. Assim que a cidade estiver pronta, é ele que vai trazer os grupos. Ele que traz. É assim que funciona nos sítios de grande porte daqui do nosso município, como o Jonossac, por exemplo. São os guias que levam, né, os turistas. Então, nessa festa, eu senti um pouco a falta de um espaço para o estacionamento de van, para o estacionamento de ônibus do turismo, cadastrar essa equipe para que venha participar da nossa festa. Pessoas de fora, assim como eu faço, saindo daqui para presentear as festas de Petrópolis, de Friburgo, né? A gente sai daqui para fazer isso. Itaguaí está com uma festa enorme, lindíssima, a maior, pelo que eu sei, da região, né? Então, assim, por que não convidar esses guias, né, para participar, trazer o grupo de fora? Muitas pessoas entraram em contato comigo. Nossa. Muitas pessoas entraram em contato comigo. Belíssima festa que merece um olhar um pouco focado, né, no guia de turismo. Eu participo de mais de 5 grupos somente de guias formados, e ali a gente troca figurinhas, ali a gente dá dicas de hotéis. Olha, pessoal, eu fui para tal lugar assim, não deu certo, vê uma agência de ônibus, vê isso, um ajuda o outro, né? Essas trocas são importantes. E como você falou também dos municípios, né, vizinhos, né? Sim. Itaguaí tem que, além dos município vizinho, tem que crescer, né? Itaguaí precisa ser divulgada a cidade no cenário
nacional e internacional, como cidade de negócio, por exemplo. Sim, para isso Cidade a de turismo, então gente precisa Itaguaí ter condições de crescer participar de internacionalmente, né? feiras e Feiras de apresentar o negócio, entendeu? O potencial. potencial que a Mas cidade antes a tem. gente precisa arrumar a casa. Arrumar a casa, preparar para É, receber é. o Assim que a turista. casa estiver arrumada, a gente convida os guias para participarem das reuniões, levarem eles com a vivência. Vamos apresentar qual o produto que nós temos. Sim. Transformar Itaguaí num produto e assim desenvolver. Verdade. Entendeu? Eu vi ali em Coroa Grande, tem um pier ali que está caído há bastante tempo. Eu sei que não depende só da prefeitura. Depende de uma série de licença ambiental em Coroa Grande. Tem um pier ali, por exemplo, que está caído. Caiu o pier. O pier não consegue desembarcar mais ninguém ali. E Hoje na Ilha da Madeira o pessoal reclama muito ali por falta de estrutura para embarque e desembarque, né? sim, os embarques maiores que acontecem ali são no pier municipal que fica num cantinho e que muitas das vezes, devido aos barcos estarem afundeados ali, de pesqueiro, isso atrapalha na manobra dos grandes portos. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que embarcam na Ilha da Madeira são embarcos de pequeno porte, com Pequeno taxi porte, boat. sim. Taxi boat, Entendeu? Porque sim. você coloca o pé na areia ou na lama, Não. e aí você tem que trabalhar o turista para que isso não seja um ponto negativo. Eles pedem ali um pier flutuante, os pescadores. Também o pessoal ali do taxi boat. Aqui seria necessário um pier flutuante. Hoje eu tenho um barco para 40 pessoas, que eu faço embarque na Ilha da Madeira quando eu saio, e eu tenho muita dificuldade de encostar no pier. Às vezes tem um barco pesqueiro no lugar, eu vou lá, negocio. Às vezes a maré baixa muito ali na Ilha da Madeira, eles têm dificuldade. Por isso que eles pedem um pier flutuante que ele vai acompanhando, entendeu? De acordo com a maré. Eu não sei exatamente como funcionaria, mas eu acho que é válido uma pesquisa, né? Eu sou leiga no assunto, então não vou falar sobre a estrutura, porque eu realmente não entendo. Eu só sei colocar um parafuso no lugar, ir lá e colocar e imaginar. Não entendo de obras, então não vou colocar. Mas que precisa de um olhar positivo ali, né? Nós temos pousadas de restaurantes de grande porte ali na Ilha da Madeira. Em Coroa Grande, nós temos pousadas de restaurantes, quiosques. Nós temos uma orla muito bonita e que precisa ser explorada. Sim, Itaguaí não pode ser uma cidade só de passagem. Não, uma cidade para a pessoa vir, ficar, né, saborear, né, a gastronomia que tem na cidade, as pousadas, os hotéis, entendeu? Conhecer a cidade, as ilhas, as praias, as cachoeiras. Você vem para Itaguaí com um ônibus, normalmente um ônibus com 46 parques, né? Vamos dizer assim. 45 porque tem o guia. Aí você vem para cá, você vai agendar um restaurante. O restaurante vai receber esse grupo, o restaurante vai contratar a mão de obra, né? Para poder receber um grupo grande. Né? Dali você já está indo para outro lugar. Nós temos hoje às sextas-feiras as feiras, né, do agronegócio. Nós temos o artesanato lindíssimo. Diga-se de passagem, o grupo do artesanato no município merece um olhar positivo, porque todos os lugares em que eu frequento sempre tem um artesanato e os clientes querem parar para comprar, para olhar, né? Por que não juntar isso? Por que não trazer o turista para conhecer isso? Verdade, sim. Esse potencial. Então, assim, aos pouquinhos, eu estou tentando desenvolver. Eu passo pela região, eu apresento o potencial que Itaguaí tem, eles compram aqui, compram ali, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa melhorar muito o turismo no município. E a cidade tem condições. A geografia, as ilhas, as praias, as cachoeiras, os sítios, né? Como você falou agora há pouco, tem condições de receber. É verdade. Eu tenho a Ilha dos Martins, aliás, quero mandar um grande abraço para a turminha da Ilha dos Martins, Dona Idaurina, os restaurantes, os amigos lá presentes, que eu ligo antecipadamente. Quero lembrar a todos que a Ilha dos Martins pertence ao município de Itaguaí e não tem luz. Nossa. Pois então, eu frequento a Ilha do Martins ali desde 99. Eu já levei as crianças ali. Eu fui lá quando eu era solteiro. Minha filha já está com 19 anos Olha só, de idade e frequenta a Ilha do Martins desde pequenininha. Um mar tranquilo, mas não tem luz. Nossa. Né? Então, o que acontece? Quando eu marco um almoço com eles, eu tenho que marcar olhando a previsão do tempo, para que eu não tenha que cancelar e eles não tomarem nenhum prejuízo. Né? Então, tem que ser tudo organizadinho. Aí eu ligo para lá, eu estou levando 50 packs.
para eles se organizarem. E o que o restaurante faz? Sozinha ela não vai dar conta, então ela vai contratar o quê? Mão de Mão de obra. obra, gera renda, né? Olha a renda. Sim. É o barco que ganha, o Sim. barqueiro que ganha, é a ilha que ganha, é o turista que sai contente, satisfeito pelo local, que apesar de ser simples, é muito aconchegante. É um mar tranquilo, principalmente para as crianças, né? Então, assim, o capital de giro que o turismo traz. Verdade, né? o Itaguaí agora perdeu um pouco do royalty do petróleo. É, Perdeu uma parte aí. Eu vi algumas autoridades da cidade reclamando, perdeu parte do royalty. Então a cidade tem outras atividades também, né? Eu sei que é uma fatia grande, entendeu? Perderam uma fatia grande do bolo, mas acho que a cidade ela tem que crescer em todos os setores. sim. Porque que gera renda, vai fomentar o comércio. E quanto mais o comércio vender, mais oportunidades vão gerar. E as secretarias trabalharem unidas, né? Sim. Eu vejo muito o turismo e o eventos juntos. É primordial que haja a união entre essas duas secretarias, porque um puxa o outro. Puxa, aí tem outra coisa que a gente trazer para Itaguaí também é eventos, assim, feiras de negócio. A cidade precisa crescer nessa área. Nós Traz temos muito hotelaria hoje, sim, né? agrega Hoje... muito conhecimento a feira de negócio. Itaguaí é uma cidade que não tem feira de negócio. Tem a festa da Expo, que é uma festa maravilhosa, muito boa. Acredito que é uma festa que tem que ser mantida na cidade. Com certeza. Não tem como assim, acabar com essa festa. A tradição, desde lá do prefeito, né, o Benedito Amorim. que descansa em paz, que foi um grande prefeito na cidade. Ele que criou essa festa, né? Eu acho que tem que ser mantido, independente de qualquer gestão. Essa festa tem que continuar. Tem. Porque a festa é muito boa, a festa já é tradição da cidade. Só que tem outros negócios que dá para vir para a cidade. Sim. Feira de negócios, entendeu? Tem muita coisa para desenvolver a cidade. Concordo plenamente com você que existem outros setores, mas a festa é primordial, traz uma renda bacana, todo mundo sai feliz, desde do pipoqueiro até as grandes barracas, né? Eu mesmo coloquei a exposição do estande da Valéria Stur lá, e o que mais chamou a atenção são as fotografias de Itaguaí. Todas as pessoas que paravam lá perguntavam, mas isso aqui é Itaguaí? Essa foto é em Itaguaí? Eu falei, é em Itaguaí. Para você ver que os próprios munícipes desconhecem o potencial que Itaguaí tem. Então, Valéria, a gente também precisa trabalhar a inclusão social. Porque Itaguaí é uma cidade que quando a gente caminha no centro de Itaguaí é uma coisa. Quando a gente vai para as comunidades, é uma outra situação, né? A cidade é desproporcional. É realidade a realidade, isso é comum em praticamente quase em qualquer cidade do nosso país. Mas Itaguaí é uma cidade que tem quase 100 mil reais de arrecadação por hora. Um valor muito acima da média, comparado com 120 mil habitantes. A cidade chegou a 130 mil, está com 121. Então a gente precisa desenvolver também essa área social, a inclusão social. Trabalhar forte a educação, a cultura, o esporte, o lazer, que isso tudo também gera renda na cidade. Então isso tudo faz parte da cadeia, né? Eu sei que o turismo, isso tem que ter na cidade. A cidade precisa crescer nessa área também. Trabalhar a base ali do jovem, o primeiro emprego, sabe? A primeira oportunidade. Itaguaí precisa trabalhar isso. Incentivo para que as empresas venham para Itaguaí. Tudo vai agregando, entendeu? Gera renda na cidade. Sim. E um potencial é o turismo. O turismo a cidade que quando trabalha forte o turismo, ela cresce porque gera muita renda na cidade. Eu iniciei a minha carreira na educação. Tá? Eu entrei no governo Sagário, grande amigo, que Deus o tenha também, porque já se foi. É um homem que eu também gostava bastante, né? Como patrão, vamos dizer assim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o município através da prefeitura. Então, bacana. Pela coordenação, que eu fui coordenadora, eu sou professora de educação física, né? Estou no processo de aposentadoria, se assim Deus permitir. Então, eu conheci o município todo através da educação. Bacana, é isso aí. Paralelamente, eu já fazia alguns passeios, né, com escolas, né, com a própria educação, fiz vários passeios, sempre gostei, sempre estava envolvida. Eu só não sabia que para fazer excursão eu tinha que ser guia de turismo, tá? Então, foi uma grande surpresa saber que eu estava trabalhando ilegalmente. Então, eu fui em busca
do conhecimento, me formei em guia regional, nacional, Mercosul, né? Hoje eu tenho uma agência de viagem totalmente legalizada, que é a Valéria Stu, e hoje eu trabalho tranquilamente. Não levo nenhum susto, pode ter qualquer fiscalização que eu estou dentro do... É isso aí. Tá, mas eu iniciei na educação física, né? Eu sou formado pela Universidade Rural, me formei lá. E sou muito grata à educação por esse conhecimento, tá? Eu amadureci muito na educação. Então, e quando você fala assim que muitas pessoas que moram na cidade não conhecem as fotografias da cidade, tem criança hoje que não conhece a Orla de Coroa Grande, não sabe? Criança que vive, por exemplo, Chaperó, Ueda, outros bairros da cidade que não conhece. Então a gente precisa trabalhar mais essa inclusão, sabe? Investir mais nessa área também. A criança é um agente multiplicador, né? Isso, e não deixar essa história apagar da cidade, essa história linda que Itaguaí tem, não pode apagar. Eu me lembro de um projeto de um amigo meu, daqui de Itaguaí, que ele fez e que eu gostava muito, sabe? Ele montou um projeto, ele era da Secretaria de Turismo e fez um projeto junto com a educação. E ele levava as crianças para conhecerem alguns pontos importantes do município, como Mazomba, como Raiz da Serra, inclusive a Estrada da Calçada. E esse projeto se acabou, não sei porquê, mas era de suma importância, porque a criança, ela vai chegar em casa, ela vai falar com o avô, com o pai ou com a mãe. Eu conheci uma estrada, você sabia que o imperador passou por aqui? Mãe, você sabia que o nosso imperador passou por aqui? Então, isso é um agente multiplicador. Sim, e a criança gera um amor pela cidade, um carinho pela cidade. Sim. A criança abraça isso e começa, tipo assim, a desenvolver esse conhecimento. Agrega os projetos, isso que eu falo, essa junção das secretarias trabalharem em conjunto, eu acho importante ter esse diálogo entre os secretários, entendeu? De montar os projetos e desenvolverem em prol do município de Itaguaí. Falar com a criança, por que você tem que cuidar do meio ambiente? Por quê? Exatamente. Sabe, Itaguaí tem uma história. A história da nossa cidade é essa história. E a criança passa a entender a história da cidade. E ele vai começar a contar essa história. Ele vai abraçar isso para ele. Então. E vai crescer, vai crescendo e vai cada vez mais conhecendo a cidade. A geografia da cidade. Vai potencializar isso para o crescimento. Um dia ele pode chegar até ser um político na cidade, ou empresário na cidade, ter um negócio na cidade. Ele conhece a geografia. Ele passa a ter aquele amor, aquela paixão pela cidade. Ele precisa, Itaguaí. Sim. Mais amor nessa cidade. Temos que valorizar o que temos, né? Itaguaí é rico em praias, cachoeiras, montanhas. Então, nós temos um potencial. Às vezes eu saio daqui, sabe, Donizete, e eu vou para uma outra cidade e falo assim, caramba, eu tenho tudo isso em Itaguaí. Por que a gente não monta um projeto? Por que a gente não desenvolve esse projeto lá? Nós temos esse potencial. Às vezes eu saio de algumas visitas técnicas que eu faço triste, porque o que eu vi lá, eu tenho aqui. Entendeu? Mas eu preciso de estrutura. Né? Falta iniciativa. Um bate-papo. Já melhorou bastante. Eu já estou caminhando. As estradas ainda precisam de um olhar mais profundo, né? Porque tem lugares que realmente não dá para a gente ficar se arriscando, né? Mas eu acredito num futuro bem bacana para Itaguaí, no capital de giro, todo mundo trabalhando, todo mundo desenvolvendo, desde aquele que vende o picolé até aquele que vende a pipoca, enfim, eu acho que o capital de giro ele vem para ajudar todo mundo. Verdade, eu acredito também no potencial dessa cidade. Itaguaí é uma cidade que tem um grande potencial econômico, tanto na área social quanto também na área da indústria. Então, a cidade tem tudo para crescer e se tornar uma das melhores cidades da Baixada Fluminense Itaguaí. Sim, fazer as parcerias necessárias, né, para desenvolver os projetos, né? A atividade física, né? Hoje tem vários aí projetos desenvolvendo, e é isso aí. A gente tem que pensar positivo e achar que vai acontecer e que tudo vai melhorar. A gente não pode ter um pensamento negativo, a gente tem que pensar no futuro positivamente, né? Equipes interessadas realmente de desenvolver os projetos, né? Pessoas determinadas como você, Valéria, que faz a diferença. Você é uma pessoa determinada, que tem vontade de fazer, ver as coisas acontecer. São essas pessoas que fazem a diferença. É o que falta na nossa cidade, determinação.
E aí, Porque quando dá você é uma trabalho, né? pessoa, e quando você é uma pessoa determinada e você sabe o que você quer, você vai alcançar os objetivos. Mas se a pessoa não é determinada, ela não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa acreditar cada vez mais nessa cidade que ela tem condições de avançar e crescer. Assim, Isso. pessoas como você, eu acredito em outras pessoas também na cidade, tem mais pessoas Sim, também, nós temos a sua muitas equipe, você tem uma pessoas, equipe que acredita na cidade e não podemos desanimar. nós Vamos em temos frente que muitas tudo vai dar pessoas certo. que trabalham no trato do turismo, né? Com bagagens enormes aí. Nós temos guias de turismo, não é só eu aqui em Itaguaí, tem outros, né? E que a gente precisa de ajuda, né? Porque sem ajuda a gente não desenvolve. O Conselho de Turismo, por exemplo, é de suma importância na cidade, no município. Eu não sei quem faz parte do conselho, é através do conselho que vem as rendas, que vem a ajuda de, né, mão de Sim, obra. Eu tem. não sei quem faz parte desse conselho, gostaria até de saber, para até participar, né? Sim. E tentar ajudar o município. Eu estou aqui vestindo realmente a camisa do meu município. Quem precisar da minha ajuda, estou à disposição. Não, bacana. Eu acho que falta o acolhimento dessas pessoas que têm Isso. vontade de ver as coisas acontecer como você, trazer essas pessoas para perto. Então, o Conversa com Donizete é ouvir, entender a importância de cada cidadão em Itaguaí. É um papo aberto, franco e aberto para qualquer segmento, seja político, seja da iniciativa privada, autônomo. Conversa com Donizete é uma conversa franca e aberta, porque o projeto aqui é para a gente ouvir todas as pessoas que têm um conhecimento como você tem. Eu acho que Itaguaí pode fazer isso em Itaguaí. A nossa cidade tem condições de crescer nessa área. Então, sozinho ninguém vai fazer nada. Então, a Não, gente vai ouvindo e vai aprendendo. A sua experiência com a minha experiência, a sua história, a minha história. Se a gente ter essa capacidade de ouvir e entender a importância de cada cidadão, a gente vai conseguir construir um futuro melhor para a nossa cidade. É com só assim. certeza. Que não adianta hoje, eu sou a autoridade da cidade, eu sou a pessoa que manda. Ninguém manda em nada. Precisa ouvir. Ouvir cada cidadão. Porque aquela pessoa que é o cidadão que vive o processo no dia a dia. É ele que está ali. Tipo assim, você chega na ilha hoje do Martins hoje. Se você falar com os moradores lá, ele sabe a real necessidade. Entende, Sim, não? Falar com você que trabalha com turismo, você sabe, você vive disso. Você sabe o que falta na cidade. É preciso ter alguém para te ouvir. Ouvir, absorver, sabe? O seu conhecimento, entender e colocar em prática. Tem que colocar em prática, senão as coisas não vai, a gente não vai chegar em lugar nenhum. como nunca foi visto, né, nunca foi olhado pelo turismo, acho que os gestores que passaram nunca entenderam o potencial que Itaguaí tem, nunca pararam para pensar nisso, né? Eu creio que eu penso dessa Sim. forma, né? Então, vai dar muito trabalho. Então, para colocar o turismo aqui, vai ter que realmente arregaçar as mangas e trabalhar bastante para desenvolver o projeto, A gente colocar em precisa, prática, né? verdade, a gente precisa alavancar outras fontes de renda. Tem que ter outras Isso. fontes. Não pode, só o porto. Tá, e se fechar o porto amanhã? Fechou o porto para tudo. E aí, vai fazer o quê? Cadê a É, renda da cidade? Então tem exatamente. coisa, quem tem um, não tem nada. Praticamente perdeu um, perdeu tudo. Então é só o porto. Porto, porto, porto. Royalty. E quando acabar o royalty? Então, Se você pegar o país lá da Arábia Saudita, lá, por exemplo, lá, o petróleo vai acabar. O cara está levando outros jogadores, como Neymar, outras pessoas para lá, porque quer trabalhar o turismo. Então, Itaguaí tem como fomentar a cidade, a nossa cidade, trazendo outras atividades. Indústria, um polo industrial, incentivo para as empresas, trabalhar o turismo, tem que vir renda de tudo quanto é lado. Tem comércio fechando na cidade. Tem lojas no calçadão que, não sei o que aconteceu agora, acho que tem uma loja grande que está fechando na cidade. Não vou citar o nome aqui, não vou falar o nome da marca, mas assim, é uma perda muito grande, porque com uma oportunidade de emprego, às vezes não, uma oportunidade de emprego, às vezes o pai de família, ele tem 2, 3 filhos. Ele traz dignidade não só para a pessoa estar empregada, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando perde uma oportunidade de emprego, às vezes 4, 5 pessoas são prejudicadas. Então, Sim, uma vaga de emprego, uma oportunidade, seja direto ou indireto, agrega muito à vida da pessoa. Então, o sim. Itaguaí tem condições de crescer muito nessa área. Você quer ver um ponto que eu vou citar para vocês e que talvez vocês não conheçam? O turismo, quando ele entra no município de Mangaratiba, Angra dos Reis ou Paraty, nós pagamos uma taxa para entrar nessa cidade, tá? Às vezes fala assim, nossa, a excursão tá cara, mas eles não sabem os encargos que a gente tem e as regras municipais que ali são colocadas. Hoje,
Aconteceu um fato desagradável no município de Itaguaí, na Ilha da Madeira, que a pessoa que fez o evento não sabia dessa taxa de Mangaratiba, que para entrar, e tem fiscalização para isso, ele não sabia. Chegou lá, ele foi barrado. O que sobrou para ele não voltar para casa? A Ilha da Madeira. Então, ali ele parou com não sei quantos ônibus, locou os barquinhos que ali estavam, logicamente os colegas ganharam o dinheirinho deles, mas foi um turismo desorganizado, tá? Foram para uma ilha, fizeram umas festas, aquela festa bombou, enfim. A gente precisa organizar os embarques e desembarques. Quem é que está entrando na nossa cidade? Quem é de Itaguaí? Quem não é de Itaguaí? Isso tudo é organização, entendeu? Verdade. Então, assim, a taxa, ela pode existir? Ela pode existir, sim, desde que tenha um fiscal responsável, treinado para receber aquele turismo, para não criar expectativas negativas. Isso tudo é um planejamento que precisa ser feito no município. Saber de onde está vindo aquele ônibus, que autorização ele tem para entrar, o que está sendo feito ali, né? Isso é importante, porque isso acontece em todos os lugares. Arraial do Cabo, hoje, para eu entrar no município, eu preciso ser guia de turismo e pagar uma taxa altíssima. Sério? Para eu entrar com meu ônibus. Cabo, sim. Isso aí. Isso está acontecendo em vários municípios. Vários, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que não estou limitando ninguém que não seja guia de turismo para fazer a sua excursão, tá? Eu também, um período, eu não era guia, trabalhei ilegalmente durante muito tempo, mas por falta de conhecimento, tá? A partir do momento em que eu entendi que eu precisava ser guia, eu fui fazer o curso, tá? Mas entendo perfeitamente aqueles que não fazem e que fazem a excursão lindamente, porque uma carteira não quer dizer que a pessoa não seja capaz de fazer o turismo, ele pode ser sim, ele pode fazer, desde que ele corra atrás, né, dos meios legais, que é a lei que ampara o guia de turismo. Mas a gente precisa organizar a casa. Existe o risco também, né, Valéria? Você é uma guia, você conhece o trajeto, os riscos que tem. Então, tipo assim, a pessoa vai aventurar, a pessoa não é guia, vai tem começar... seguro. Tem, aí, assim, eu acho que não dá para colocar em risco, né? Mas tem muita gente que não é guia, que trabalha lindamente, tá? Sim. Uma carteira não quer dizer nada. Mas existe uma lei, e essa lei ela precisa ser fiscalizada. Isso faz parte do mundo, né? Se você é advogado, você precisa ter a sua carteira. Sim, se você é professor de educação física, você precisa ter a sua carteira do CREF. Sim. Né? E assim, o engenheiro precisa da carteira dele. Aos pouquinhos então, a pessoa tem o que... guia também precisa da carteira. Verdade. Mas não estou desmerecendo ninguém. Sim, com certeza. Por fazer excursão e por não ser. Pelo contrário, tem muitos amigos que trabalham com excursões e que não são guias, tá? E desejo sucesso para eles também, que eles cresçam. Com certeza, cada vez crescer. Mais. Quem sabe futuramente fazer um treinamento, né? Isso aí. Com monitores daqui do município para receber. Olha que legal, já estou aqui sonhando, olha. Bacana, isso aí. Valéria, muito bom o nosso bate-papo. Então você acredita que Itaguaí tem um potencial muito grande, né, nessa área, né? Acredito e assina embaixo. Sim, bacana. Eu acredito também que Itaguaí vai crescer muito. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos pensar positivo. Independente de qualquer gestão, acho que precisa ter pessoas que tenham interesse de fazer de verdade pela cidade. Com certeza. Porque a cidade merece muito mais do que ela tem. Sabe, o que Itaguaí tem muito mais a oferecer. A cidade tem um potencial, assim, extraordinário. Repito, é uma joia preciosa que só precisa ser lapidada. E é uma cidade desenhada pela mão de Deus. Isso aí. É muito lindo Itaguaí. Então, maravilha. O Conversa com Donizete é exatamente ouvir o cidadão, a cidadã de Itaguaí, conhecer a sua história e deixar aberto aqui para você. Se você queira participar do Conversa com Donizete, se inscreva aí no nosso canal aí e siga Conversa com Donizete. Você é bem-vindo aqui no Conversa com Donizete. Valéria, foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Espero ter aqui em outras oportunidades. Espero que a nossa cidade cresça cada vez mais. Que assim seja, meu muito obrigado pelo convite.
Espero ter atingido suas expectativas com relação ao turismo no município. Estou à disposição mais uma vez. Beleza, meus parabéns pela iniciativa de representar essa cidade nossa, Itaguaí. Agora você vai avançar agora também para a área internacional, não é isso? Já estou, né? Que leve Itaguaí para o cenário internacional. Que assim seja. Tá bom? Muito obrigado. Um forte abraço para você. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos.